Vamos começar com a nossa entrevista. Me conta, Rafa, você veio de família cristã? Então, eu queria começar falando primeiro que eu estive orando por todos, tá? Que estão aqui assistindo a live. Quero que vocês Amém. estejam, assim, de coração aberto para receber essa mensagem, sabe? Não para me conhecer, mas para conhecer a Deus, para saber o que Ele fez com a Uhum. minha vida mesmo. Não estou aqui para estrelismo, porque é dica da Rafa, porque é meus seguidores, não. Eu tô aqui para engrandecer o nome de Jesus, para mostrar realmente o que ele fez na minha vida. Eu tenho testemunhas do que ele fez na minha vida, que são os meus amigos. Amém. Orei pela vida de cada um que vai assistir essa live. Coloquei diante de Deus para que vocês possam abrir o coração de vocês, para que vocês possam abrir os olhos e ouvidos espirituais para realmente entender essa mensagem, sabe? Mas não para mim, é só para Deus, e que seja uma Aleluia. bênção. Amém. Amém. Então, família cristã, eu venho de uma família cristã católica, né? Todos cremos em Cristo, mas somos todos católicos. Eu tenho uma tia só que é evangélica, mas eu acredito muito no poder da oração, e a minha avó é uma pessoa com muita fé, ela é uma católica praticante, e eu acredito que além da misericórdia de Deus, de Ele ter me chamado, foi muito o joelho no chão da minha avó também. Com certeza. Sim, com certeza. A gente sabe, né, que nem todas as pessoas nasceram no lar cristão. Glória a Deus, eu tive a oportunidade de ter uma educação cristã na minha vida, no meu crescimento. Então, assim, eu tenho, glória a Deus, conceitos bem solidificados a respeito da Bíblia, do cristianismo. E muitas pessoas, às vezes, não aprenderam isso. Então, o que eu quero te perguntar é como que se deu o seu início na igreja? Por que você começou a frequentar uma igreja? Eu era católica não praticante, né? Apesar de eu ter feito Uhum. toda aquela primeira comunhão, crisma, tal, da igreja, eu não costumava ir na igreja, foi só na minha, assim, parte pequena da minha adolescência. Mas quando eu cheguei aqui em Buenos Aires, em 2010, eu conheci a Gênesis por meio de uma menina que eu conhecia, e ela disse, ai, vamos lá, tem bastante brasileiros, o culto de hoje vai ser em português. Antes, a Gênesis não era tudo em português, tá? Era um culto na semana só. Um culto no mês, perdão. E eu falei, legal, vamos conhecer gente, né? Brasileiro, falar o mesmo idioma. E eu fui nesse dia. Mas era assim, era uma coisa que eu me sentia bem, sabe? Era um lugar que eu me sentia feliz, tranquila, ia em casa feliz, voltava para casa feliz, mas eu tava assim, com o pé no mundo e o pé na igreja, né? Eu não tinha de verdade me Um compromisso, transformado. né? Eu fiquei vários anos ali só indo na igreja, sentindo assim aquela coisa boa, aquela sensação boa, né? De estar na igreja, mas eu não tinha me convertido. Uhum. E como que era a sua vida antes de você ter o verdadeiro encontro com Jesus? Assim, você ia por ir e como que estava a sua vida naquela época? A Rafaela de antes, né, de Cristo, nunca, em Outra momento, pessoa. nunca estaria aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta disso, falando para tanta gente escutar. Hoje tem mais de 100 pessoas. No meu Instagram, com mais Glória de a Deus. 20 mil pessoas, eu nunca estaria falando, sabe, aqui. Eu era uma pessoa, além de vergonhosa, eu tinha fobia mesmo, eu tinha um super problema com isso. Eu chegava a ter ataque de pânico quando a professora começava a chamar para falar alguma coisa na lousa, sabe? Eu tremia, suava frio, achava que eu ia morrer. Então era uma coisa assim extremo, não era uma ansiedade comum, sabe? Eu era Complicado, né? sim. E até em reuniões da igreja, mas eu ia nas células também. E eu lembro que a Cris do Leandro falava: ai, Rafa, então, a sua vez, né? Compartilha com a gente o que aconteceu na sua semana. E eu ficava toda vermelha, começava a tremer. Tipo, tinha 10 pessoas na célula e eu não conseguia falar o que aconteceu na minha semana, sabe? É, Era assim, surreal. E a minha vida toda eu fui sempre com um sentimento de rechaço, né? De rejeição mesmo
com algumas coisas da minha casa, mesmo com família, com amigos, com meu ex-namorado, sabe? Eu tinha muito em mim esse sentimento de rejeição mesmo. Então, eu acredito que toda essa vergonha, essa fobia era o medo de ser vista e ser julgada, de eles falarem por que eu tô ali, entendeu? Esse julgamento, pré-julgamento das pessoas, né? O preconceito. E por diversas situações, mas eu acho que o que mais me marcou mesmo foi esse meu ex-namorado. Eu sempre compartilho aqui que eu tive um relacionamento abusivo. Eu estive por longos 7 anos dentro de um relacionamento abusivo. E foi onde eu me sentia menos, sabe? Ele me fazia crer... Era um sentimento abusivo psicologicamente, né? Ele me fazia crer que eu era menos, então era difícil eu ser amada, era difícil alguém me amar. Se não fosse ele, não ia ser ninguém, sabe? E também físico, porque ele me agredia, ele me machucava mesmo, de ficar roxa, de ter hematoma, de cuspir na minha cara, de me xingar, sabe? Não era um relacionamento saudável, mas foi muito assim, difícil para mim, mas eu não via que estava errado, sabe? Em vez de eu falar assim, não, eu tenho que parar, eu estava tão ligada a ele, assim, psicologicamente, sabe? Ele era uma pessoa Dependente, né? doente, né? Dependente, ele me fazia ser dependente dele. E eu não conseguia sair daquilo. Então, em vez de eu chegar e falar assim, não dá mais, você me machucou, não, eu pedia perdão para ele. Então, isso foi uma coisa que me deixou muito marcada também. Em vez de eu perdoar, não, eu que tinha que pedir perdão. E com isso veio as drogas, né? Eu sempre tentava achar um jeito de me sentir bem. Então, eu tive que abusar de drogas, sabe? Eu fui para esse lado, assim. Eu buscava em outras coisas me preencher, me sentir cheia, me ser feliz, assim, sabe? Usei de tudo que vocês imaginam, tava assim, no fundo do poço mesmo, onde eu vi que eu não conseguia mais. Que eu falei, mas e agora? Nada mais me satisfaz, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Eu busquei 1000 caminhos. Eu fui até pro lado homossexual, eu fiz de tudo para tentar me preencher, sabe? E foi uma coisa assim que quando eu vi que eu tava assim, no fundo do poço mesmo, que eu tinha pensamentos suicidas de falar, todo dia de manhã eu acordava e pensava, meu Deus, como eu vou morrer hoje? Tipo, e hoje isso é muito forte pra mim, porque eu penso assim, imagina a minha família, entendeu? Imagina o que eles iam passar se eu fizesse isso. Então, foi um momento muito forte da minha vida, sabe? Eu não conseguia, assim, levantar da cama. Eu ficava deitada pensando, e agora? Será que eu pulo da janela? Será que eu tomo meus antidepressivos? Será que eu me tiro da linha do trem? Esse era o meu pensamento quando eu acordava. Então, foi uma época muito pesada da minha vida, onde eu tava assim, ao redor só tinha morte pra mim, entendeu? Foi assim, a misericórdia de Deus que me chamou, não tem outra explicação. Eu tava assim, no fundo do poço mesmo. Aleluia. Rafa, você, obviamente, todo mundo nota que você realmente se emociona ao contar isso, porque realmente não foram coisas fáceis que você viu. E assim, estando em um outro país, longe da família, a gente sabe que aqui a maioria que nos assiste agora, que vem aqui para a Argentina, a maioria são estudantes que deixam amigos, famílias, pessoas realmente importantes afetivamente, e acaba que o nosso emocional ele fica um pouco fragilizado, né? E a gente sabe que você passou por tudo isso que você acabou de falar, e você estava assim mergulhada em todo esse contexto de muita opressão, ansiedade, depressão. Eu queria que você pontuasse para a gente assim mais ou menos qual foi a relação desse seu contexto emocional com o princípio dos seus estudos. Ele afetava os seus estudos de alguma forma, as suas Sim. atividades normais? Como que era esse início? Eu não consigo, eu era tão ansiosa e tinha tanto essa fobia, né, de falar em público que eu não conseguia fazer minhas provas. Eu fiquei uns 2 anos travada na faculdade porque eu não conseguia ir fazer a prova. E se eu fosse, não saía nada da minha boca, sabe? O professor perguntava e eu ficava calada, não vinha nada na minha mente. Mas era uma coisa assim absurda de tremer
ter síndrome do pânico, querer fugir. Eu tenho, né, tive, né, graças a Deus eu sou curada, mas eu tive desde os meus 10 anos de idade síndrome do pânico e eu tinha vários ataques, assim, constantemente por causa da faculdade. E isso foi, assim, marcante mesmo, o que Deus fez depois, como Ele me transformou a minha vida, sabe? Amém. Aleluia. A gente sabe que não realmente não é fácil estar aqui. Muita gente tem realmente um preconceito, eu vou usar essa palavra, a respeito das pessoas que vêm para estudar no exterior, né? Porque acha que simplesmente não tem vestibular, mas eu arrisco a dizer que por muitas vezes é mais difícil até mesmo que pessoas que estudam no Brasil, né? Longe de todo Porque não é só mundo, assim, outro fazer a idioma. medicina, é a questão emocional, é moradia, exatamente. E como que foi, depois de passar por esse processo de conversão, que você realmente aceitou, falou, não, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus. Conta pra gente como que foi esse processo da sua conversão. Sim, foi num acampamento da Gênesis, né? Eita, glória, não teve esse ano, pelo amor de Deus, precisamos de máscara desse jeito. Foi em maio de 2015. Faz 5 anos agora, né? Foi no comecinho do mês, comecinho de maio de 2015. Eu acho que foi dia 1º, 2º e 3º de maio. 1, 2, 3 de maio. E eu lembro que eu senti que eu tinha que ir, sabe? Eu lembro que a gente estava no culto e o pastor falou assim, gente, chamada final. Quem vai, vai. Quem não vai, fica. E eu falei, meu Deus, eu preciso ir. Queimava dentro de mim que eu precisava ir, sabe? Eu sentia que eu precisava ir e eu tinha uma prova na terça-feira, minha final de bioquímica, e eu precisava aprovar. Se eu não aprovasse essa última final, era a minha última chance, sabe? Era a terceira chance. Se eu não aprovasse, eu tinha que recursar a matéria inteira. Então, eu já estava tentando pegar a matéria do terceiro e eu ia voltar para o segundo recursar ele, sabe? Porque eu não conseguia fazer final. E eu lembro que eu senti que eu tinha que ir, eu falei com o pastor, eu falei, olha, pastor, eu tô assim, numa situação, eu chorava e falava, eu preciso ir, mas eu não tenho 1 centavo. Eu morava sozinha nessa época e tinha acabado de comprar ioco. Gente, eu comprei ioco, eu passei acho que 2 meses comendo arroz com ovo. Não sei porque eu fiz isso, mas foi amor à primeira vista. E eu lembro que eu não tinha 1 centavo. Ele falou assim, não, você fica tranquila, você vai, depois você vai pagando. A cada mês eu dava 100 pesos, que sobrava, assim, eu economizando para poder pagar esse acampamento. E a Gênesis me ajudou muito com isso. Eu lembro que eu tava super sozinha lá, eu me sentia solitária naquele lugar, porque eu era da igreja, mas eu era do mundo, sabe? Os meus amigos estavam no mundo. Tipo assim, por mais que eu conhecesse de falar oi e tchau para as pessoas todo sábado no culto, eu não tinha uma relação com eles. Eu saía da igreja e ia pra balada, então os meus amigos eram do mundo. E eu tava sozinha, assim, indo do quarto pro local do culto, né, no acampamento. E veio uma mulher com mais 3 jovens falar comigo, assim, a Edith, né, que depois eu descobri que ela é pastora. Ela tá até assistindo aí, porque eu vi o nome dela. Foi a Edith, a Anne e mais 2 amigas dela. A Anne é a filha dela, né? Ela veio pra cá, pra Buenos Aires, só pra trazer a filha dela aqui. E elas começaram a conversar comigo. Elas falaram, ai, que você tá sozinha? E eu falei, ai, é que eu conheço o povo, mas eu não sou muito amiga de ninguém, assim, sabe? Delas, então vamos lá e senta com a gente senta todo mundo junto ali, tá ok. Beleza, sentei com elas e já no louvor, a Anne ali, já no louvor, ela começou a orar por mim, pela minha vida, e ela começou a falar um monte de coisas sobre mim, assim, que só Deus sabia, e coisas que acho que, assim, nunca tinha nem passado pela minha cabeça, coisas que só eu e Deus sabia e coisas que só Deus meu sabia. E começou a falar... começou a falar muita coisa para mim, orar comigo, explicar do amor de Deus para mim, sabe? E foi aonde, assim, eu senti pela primeira vez a presença de Deus mesmo na minha vida, sabe? Ela foi enviada de Deus para salvar a minha vida. E eu falo com ela desde sempre, assim, ainda acompanho a vida dela. A Anne nem mora mais aqui, mora no Brasil. E
Até hoje ela fala, eu fui. Hoje eu falei pra ela, né? Chamei ela pra assistir. E até hoje ela fala, eu fui por você, assim, porque eu andei de avião pela primeira vez por você e eu A tua estava mãe lá. na fé, né? Eu estava lá porque Deus me mandou. Antes dela falar tudo isso, ela falou: eu nem sei porque eu vim, só vim trazer as meninas. E depois ela viu que o propósito era falar de Jesus para Amém, mim. aleluia. E foi assim, uma bênção, sabe? É, só de Deus mesmo. Isso foi no primeiro dia, na sexta-feira. No sábado, eu já estava completamente transformada, assim, tipo, do meu jeito, do exteriorizar esse sorriso, sabe? De mostrar que eu sou outra pessoa, sabe? Óbvio que é todo um caminhar, mas já dava para ver que eu era outra pessoa só pelo meu sorriso. E eu lembro que no sábado eu fui com um maço de cigarro no acampamento. E eu lembro que eu me escondi, assim, depois de almoçar, eu me escondi atrás da casa, assim, que tinha os quartos. E eu falei, nossa, vou fumar aqui, que eu tô escondida, ninguém tá vendo. E eu abri aquele maço de cigarro, eu já comecei a tremer, e eu falava assim, meu Deus, tem alguém me olhando. E eu olhava para todo lado e não tinha ninguém. E eu já Aleluia. sentia o Espírito Santo em mim, sabe? Ele me Aleluia, falando o glória a que é Deus. certo e o que é errado, sabe? E isso mexeu muito comigo. Hoje eu tô chorando, mas normal, tá? Eu sempre choro. Eu chorei a semana inteira, lembrando de tudo. É, E no terceiro dia, quando eu. Isso tudo no acampamento. No terceiro dia, eu acordei, fui tomar meu café da manhã. A Rimena estava sentadinha lá. A Rimena foi minha discipuladora depois. A gente não conversava, a gente tinha até brigado. E ela olhou para mim e falou assim: quando eu vi você descendo desse ônibus, chegando aqui, eu senti que você ia se batizar. E eu falei: eu também. E foi assim, confirmação de Deus na minha vida. Me converti, conhecia a Jesus na sexta, no domingo eu estava me batizando. Uma Aleluia. palavra que Deus deu para mim, que está em Tiago 1, eu até anotei aqui. Em Tiago 1, eu não lembro o versículo, mas fala daquele homem que duvida, sabe? Ele é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará alguma coisa do Senhor, porque ele tem ânimo dobre, ele é inconstante em seus caminhos. Então eu falei, eu não vou mais ser inconstante, ou eu sou de Deus ou eu não sou nada, entendeu? Eu falei, hoje aqui eu vou ser de Jesus, eu nasci para ele e eu não sou mais do mundo. E eu me batizei, eu estava fazendo 10 graus aquele dia, mais ou menos. Eu estava com muito frio, entrei naquela água gelada e só Deus mesmo para fazer isso. No acampamento eu já sentia o impressionante, infinito e ousado amor de Deus sobre a minha vida. E a partir daí foram as milhões de mudanças que teve, sabe? E é isso. É muito importante esse tema que você tocou, de que naquele dia você realmente decidiu viver para Jesus, realmente aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios que nós enfrentamos, porque as tentações do mundo são inúmeras, inúmeras, inúmeras. E escolher viver uma vida sem renúncia é para pouquíssimos, mas vale a pena. Eu acredito que eu estou vendo os comentários aqui, as pessoas falando, Rafa, você é bênção do Senhor, a sua vida Amém. foi transformada. Então, assim, Amém. receber esse testemunho das outras pessoas de que o Senhor opera é o que vale a pena. Renunciar realmente às bandejas do mundo para ser restaurado, ser curado dessas coisas do mundo. Então, esse é o maior desafio. A Bíblia diz, né, que a gente não pode ser morno, né? Ou a gente é frio ou a gente é quente. Amém. Então, a Amém, é gente verdade. sempre realmente, é muito isso que você disse, é realmente tomar uma decisão de vida e realmente escolher seguir os caminhos do Senhor, porque são maravilhosos, que o poder do Amém. Senhor, o poder que Deus tem para restaurar as nossas vidas realmente é muito grande. Sim, e a gente sabe que a presença de Deus é algo que a gente não consegue controlar. Você está lá no momento e chega uma presença, algo sobrenatural para a gente ficar, e o ambiente fica tudo diferente. Mas a gente sabe também que Deus entra, o Senhor entra, se a gente der o lugar. Né? Ele não vai nos obrigar a fazer nada.
E eu queria te perguntar se foi fácil para você mudar de vida depois de você ter aceitado a Jesus. Porque continua sendo uma escolha diária, né? Claro. Você aceitou que você vai continuar ou se você vai parar ali. Como é que foi isso? Assim, foi e não foi, né? Eu vejo que Deus exigiu muito de mim, tudo muito rápido, porque eu me doei muito rápido também, sabe? Foi assim, muita coisa que aconteceu em um mês. Eu comecei a fazer escola de discipulado em treinamento, comecei a ler muito da Bíblia, comecei a devorar a palavra mesmo. Então, a cada vez que eu lia mais, Deus falava mais comigo e cada vez eu deixava mais de fazer coisas assim. Mas eu vejo que não foi uma coisa imposta por homem, sabe? Ninguém me falou assim, você não pode fazer isso porque agora você é crente. Foi uma coisa espiritual mesmo, sabe? Eu sentia que eu tinha que fazer, eu fazia ou deixava de fazer, e depois Deus me mostrava na palavra, sabe? E eu lembro que uma das coisas que eu lembro claramente, assim, foi que eu saí de alguns grupos do WhatsApp, que era coisa de besteira, de conversa, assim, que, né, a gente sabe. E eu falava assim, eu preciso sair porque tava me fazendo mal esse grupo. Não é uma coisa que tá agregando pra mim, sabe? E eu saí e uma das minhas amigas falaram assim, por que que você saiu? Eu não tô entendendo. Você tá chateada com alguma coisa? E eu falava, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que sair. Eu não sei explicar. E depois Deus me mostrou na palavra. Eu anotei. Efésios 4, do 29 ao 31, né? Que fala que não saia da sua boca nenhuma conversação obscena. E sim, unicamente que for para edificação, né? Para você transmitir paz para quem ouve. Então eu falei, por que eu vou estar nesse grupo falando besteira, vendo foto que eu não devo, entendeu? Alimentando carne, se eu posso sair, tá em paz, sabe? Então muitas coisas foram acontecendo assim, com eu senti que eu deveria fazer e depois Deus me confirmava na palavra. E outra coisa, uma coisa que foi muito difícil assim para mim foi o vício de nicotina, né? Eu desde os 16 eu fumava muito narguile. A gente pensa que é uma coisa assim, tipo, é narguile, é cheirinho, é essência, mas tem nicotina. E quando eu me dei conta que eu estava viciada, assim, eu falava, nossa, acabei de sair da faculdade, podia ter um narguilé portátil aqui. Aí eu falei, cigarro. E comecei a fumar. E era assim, muito, pra mim, era horrível, sabe? Você fumar cigarro, você ser dependente. E eu lembro que quando eu deixei, como eu falei, né, no acampamento, depois comecei a sentir falta daquilo, porque a nicotina é uma coisa que você depende dela, né? Das outras drogas eu não tive nada, assim, porque eu não era usuária habitual, a não ser da maconha. Mas a nicotina gera dependência. E eu precisava daquilo. Um dia eu enchi tanto a cabeça do Ricardo que eu falava assim, nessa época a gente já estava conversando, já saía junto, já estava namorando. E a gente estava estudando e eu falei, eu preciso fumar, eu preciso fumar, eu preciso fumar. Eu não vou sair daqui se eu não comprar um cigarro. E eu lembro que ele falou assim para mim, então vamos então. A gente vai lá e vai comprar o seu cigarro. Aí, na minha cabeça, eu pensei assim, o que ele tá falando, né? Ele é um cara de Deus, cresceu no lar cristão, nunca namorou na vida, não tem um pecado, e a pessoa tá lá falando que vai comprar um cigarro pra mim. Eu fiquei doida da vida, né? Mas eu falei, então tá, então vamos. Queria e não queria, né? E eu lembro que eu cheguei no quiosco, assim, pra comprar, eu não consegui nem subir o degrauzinho do quiosco. Tipo, eu tremia e chorava, assim. Ricardo me abraçava e falava assim, calma, amor, tranquilo, eu nunca ia deixar você fazer isso. Eu só queria ver até onde você ia chegar, entendeu? E realmente eu vi que eu falei assim, eu nunca mais vou colocar a mão em nada. Aí eu falei, se não for agora, não vai ser nunca, sabe? E tinha que ser naquele momento, e foi. Então Amém. foi difícil por umas partes, mas amém. E, ou seja, que não foi nada obrigatório, porque te Claro. determinaram. Você entrou para a igreja, tem que ser assim. Isso que é o que causa muito problema quando as pessoas ainda vão aceitar Jesus, esse medo de ter que largar a vida que leva, de ter que largar os vícios, e acha que está obrigado por uma doutrina a fazer algo. Mas não, o próprio Espírito Santo, ele te incomoda em pequenos detalhes aquilo que não te convém, aquilo que ele não quer mais para a sua vida. É verdade. Amém. E eu lembro que... Ai, o que eu ia falar?
Esqueci. Ah, Depois eu lembro e falo. combinado. E Rafa, você está compartilhando, claro, de forma muito resumida, porque é impossível a gente contar tudo com detalhes, né? Mas eu creio que está edificando muita gente. A gente tem muita gente aqui ouvindo o seu testemunho, glória a Deus por isso. Mas você conta essas experiências que você teve, é claro, que você se lembra de que realmente em questão de relacionamentos ou de realmente de usar drogas mesmo. E esse passado, de alguma forma, ele te envergonhou? Tipo, por algum momento você sentiu culpa do seu passado, ou de que não era digna do amor de Deus, que eu não posso servir ao Senhor porque eu fiz isso, isso, isso. De alguma maneira você sentiu culpa de ser quem você é naquela época? Muita culpa, muita, porque eu via que tinha ainda, assim, eu me julgava muito, sabe? Eu falava que eu não era merecedora, eu falava que se tem tantas outras pessoas melhores, entendeu? Porque eu lembro que eu já conversava com o Ricardo, né, umas 2 semanas depois de que aconteceu tudo no acampamento. Eu comecei a conversar, ele começou a puxar assunto comigo, a gente começava a conversar e tal. Só que para mim era uma amizade. E depois começaram a me falar, não, mas acho que aí tem, né? Olha aí, Ricardo, não sei o quê. E eu falava assim, tá doido, nunca que eu e Ricardo nunca, jamais. O menino é da igreja, ele cresceu em lar cristão, né? Imagina, eu sou pecadora, namorei, já fiz sexo, usava drogas. Que ele vai ver em mim? Nunca. E foi quando eu conversei isso com um amigo meu, com o Arrhenius, e eu expus isso para ele, sabe? Eu falei que eu não me sentia apta, digamos, para namorar alguém na igreja. Eu sempre colocava empecilhos, assim, tipo, eu falava, não, Deus, mas ele nem tem barba. Aí chegava o Ricardo com barba. Aí eu falava, não, Deus, mas olha, hoje ele não falou comigo, era 11 da noite já, ele nem me mandou uma mensagem hoje. Ricardo me mandava uma mensagem 11h58. Ei! 11h58 ele me mandava uma mensagem. E eu falei assim, Deus, mas eu não quero, eu tô preenchida, assim, eu tô 100%, eu não quero mais sofrer por amor, sabe? Eu não quero namorar ninguém. E daí Deus mostrou que era ele mesmo. Só que antes disso eu tive que aceitar. E eu expus isso pro Arrhenius, meu amigo, e ele falou: olha, aquele que está em Cristo, né, em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já Aleluia. passaram, eis que tudo se fez novo, o meu Eu recebo passado essa já não palavra para você importa também. mais. Tudo que eu fiz já não importa, eu sou nova pessoa, eu sou nova Aleluia. criatura. Deus perdoou os meus pecados, sabe? E depois ele continuou, o Arrhenius, né? Deus te ama como você é. E ele te deixou viver aquilo para que hoje você pudesse ensinar aos outros que virão, sabe? Depois eu orando com Deus e conversando mesmo com Deus, ele me falou assim: se eu te perdoei, quem é você para não se perdoar, sabe? Então aí eu me senti assim, o lixo, né? Porque eu falei assim, meu Deus, Deus me perdoou, quem sou eu para O falar amor é esse, que eu importante, não. né? Realmente. Então, foi assim, bem marcante isso pra mim, sabe? Foi aí que eu me libertei da minha culpa mesmo. É, E comecei a confessar os meus pecados, porque isso era uma coisa também que eu fazia quase diariamente com a minha discipuladora, com a Rimena, e a gente se encontrava aqui na Praça do Congresso, a gente orava junto, lia a palavra, estudava a palavra, eu me confessava, a palavra diz que aquele que confessa os seus pecados, né, eles são perdoados. Então, Deus começou a perdoar mesmo os meus pecados, tirar de mim aquela culpa, sabe? É, Só que do mesmo jeito que eu via que eu não, como se diz, que ele me perdoou, do mesmo jeito que fala lá nos evangelhos, né, que fala que tem a mulher que adultera e as pessoas vão, né, os fariseus querendo apedrejar ela, Deus fala, quem atira a primeira pedra é aquele que nunca pecou, né, só que Jesus completa, vá e não peques mais. Mas então, tipo, era aquela luta de pecar de novo, né, não pecar de novo e aceitar esse perdão de Deus. Então, foi Amém. difícil, mas foi ótimo. Aleluia.
E isso, por mais incrível que pareça, é muito comum dentro da igreja, né? Pessoas que vivem anos dentro da casa de Deus sentindo culpa por algo, né? Vivendo com traumas de infância, com dores que não conseguem se expressar. Mas isso tudo é você deixar Jesus entrar, você deixar Jesus mover a tua vida. E isso Amém. deixa a gente confuso dentro do propósito de Deus, porque nós somos filhos de Deus e a gente tem um propósito. Deus criou cada um para viver de acordo com o que ele criou. Nós não somos iguais, então ele tem propósito na vida de cada um. E a gente às vezes fica confuso, o Senhor, o que o Senhor quer de mim? E você estava num processo de transformação, né, de libertação, e depois disso tudo, depois que você já estava dentro da igreja, depois que você já tinha se libertado de várias coisas, quando que você entendeu o verdadeiro propósito de Deus para sua vida? Foi assim, vários momentos assim, sabe, dessa caminhada depois da conversão. Acho que o primeiro mesmo foi enquanto eu estava fazendo a ETED, né, que é como era? Escola de Treinamento e Discipulado. Eu me converti e já comecei a fazer, então eu devorava a Bíblia, conhecia um monte de Deus, assim. E eu lembro que uma mulher em específico me falou que eu tinha dom de evangelista. E eu comecei a pesquisar sobre isso, sabe? Eu sei que hoje o nosso chamado, né, o nosso dever, a nossa obrigação que Deus deixou pra gente é ir evangelizar, né, fazer discípulos para que eles conheçam a palavra, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando ela me falou aquilo do dom de evangelista, né, eu comecei a ler e falava que era, eu deixei anotado, amor incondicional por todos, para que todos sejam salvos, conhecimento bíblico, que era o que eu estava muito buscando, né? Que todos devemos buscar, gostar de estar com pessoas, alegria e testemunho. E nessa mesma época, acho que veio mais de 20 pessoas falando para mim assim: o seu testemunho vai curar muita gente. E vinha gente, tipo, eu não tinha Instagram, não tinha nada, não era conhecida, e vinha gente no meu inbox, assim, no Facebook, me mandando mensagem falando que estavam passando por relacionamentos abusivos, sabe? E eu falava assim, da onde que essa pessoa tirou o meu Facebook? Como que ela me conhece? E eu comecei a orar pela vida dessas pessoas, sabe? A ajudar elas, a não deixar elas sozinhas, assim, porque eu via também que tinha muito julgamento de amigos mesmo, sabe? Eu fui julgada por amigas minhas, amigas, né? Que falavam assim, se você não largar dele, eu não sou mais sua amiga. E não é assim, a gente está numa prisão psicológica, a gente não vê que aquilo é errado. A gente está sofrendo, só que a gente não consegue abrir mão porque estamos presos naquilo. Não tem como sair se não for por terapia, por Deus, por um milagre, entendeu? Então, isso foi uma coisa. A segunda foi com o Instagram, porque eu realmente pedi a Deus, assim, isso, sabe? Eu falei, eu quero ser conhecida, mas eu quero que seja o Senhor na minha vida, não para mim, para mérito meu, sabe? E hoje eu vejo que eu consigo passar uma mensagem de Jesus, assim, de uma maneira não religiosa, de uma maneira que eu não queria que passassem para mim, sabe? Deu para entender? Eu troquei as Sim, bolas. deu para Enfim. entender. Porque eu lembro que uma das meninas, né, uma das minhas amigas, quando eu nem era convertida nem nada, eu estava tentando entender, né, a religião, eu perguntei para ela, mas como que você sabe que o seu namorado vai ser o seu marido e você vai gostar? Tipo, você nunca dormiu com ele, como que você vai saber se ele é o homem para você? E ela falou assim, Rafa, a gente crê em Deus, sabe? E cremos que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Então, eu creio que se Deus me disse que era ele, é ele, e eu sei que eu vou ser feliz com ele, sabe? Então, esse jeito que foi levado a mim, a palavra de Deus, é um jeito sem religião, sem aquela coisa de você é pecador, você não merece, não. É óbvio que Deus é um Deus, ele é fogo consumidor, ele entendeu? Mas ele também é amor e a gente ganha as pessoas pelo amor dele. Eu fui ganha por Jesus, né? Porque me falaram do amor dele, me falaram o quanto eu era amada. Então, eu quero mostrar isso para as pessoas também, não de uma forma religiosa, porque eu tinha muito preconceito com as coisas que eu via no Brasil, sabe? De pastores que não são pastores de verdade.
Então, o Instagram foi um outro meio, assim, que eu vi que eu podia falar para as pessoas, né? Depois dessa minha cura de falar em público. E a terceira é que quando eu comecei a crer nas verdades que Deus tinha para minha vida, sabe? Tipo, eu silenciei o diabo e todas as mentiras que ele tinha para mim, sabe? E foquei nas verdades de Deus para minha vida. Eu perdoei pessoas que falaram que eu era incapaz. O perdão foi assim o que curou a minha alma, digamos. Eu perdoei pessoas, eu mandava muitas mensagens, falava assim, nossa, me perdoa porque um dia eu fiz isso, isso e aquilo. Eu perdoava as pessoas no meu secreto com Deus, sabe? Para me liberar dessas correntes mesmo. Eu creio que se a gente não perdoa ou se a gente não pede perdão, a gente fica atado com aquilo, sabe? E esse foi um processo muito doloroso também para mim, assim. E quanto a isso, foi a minha também o meu processo de rejeição, sabe? Eu comecei a crer que Deus me amou desde o ventre da minha mãe, que eu fui planejada, que eu fui querida, que eu fui amada, sabe? Ele é o meu pai, ele me quis, ele me criou, entendeu? Ele sabe todos os fios de cabelos que tem na minha cabeça. Eu não sou uma criatura assim, ninguém se importa comigo. Só de ter o amor de Deus para mim já é tudo para mim, sabe? Glória a Deus que eu tenho uma família que me ama muito. Mas foi assim, realmente esse ser amada por Deus, sabe? Essa foi a cura da minha alma, o perdão e aceitar que eu sou amada, que eu não sou difícil de ser amada, eu sou uma pessoa amada por Deus, criada por Ele, Ele é meu pai. E eu queria deixar hoje para vocês isso, sabe? Que vocês são amados por Deus, vocês são desejados por Ele desde o ventre da mãe de vocês. Ele te criou, Ele colocou forma e vida em você, Ele deu sopro de vida em você. Você não é o que você faz, você não é o seu erro, você não é o seu passado. Deus perdoou tudo, sabe? Porque Ele morreu na cruz pra gente. Por nós, sabe? Pelos nossos pecados, aquelas chicotadas, tudo aquilo foi pelos nossos pecados. Então, hoje você é livre. Eu estive orando por vocês toda semana e eu oro por isso, para que vocês creiam na verdade de Deus, sabe? Acreditem na verdade dele para a vida de vocês e não nas mentiras do inimigo, não nas mentiras que o diabo tem contra a sua vida, que você é incapaz, que você não vai conseguir. Não, você é forte, você consegue, sabe? Foi depois disso que eu destravei as coisas na minha vida e eu consegui fluir. Como eu estava falando que me travava na faculdade, depois que eu me converti, eu fiz 5 anos em 2 anos e meio. Como foi? Eu fiz o terceiro, o quarto, o quinto e o terceiro, o quarto e o quinto. Enfim, não lembro, mas eu fiz vários anos em dois. Tem um vídeo aí. Então, eu vi que eu destravei, sabe? Eu destravei o que estava me travando. Aquelas mentiras de que eu não consigo, que eu sou fraca, que eu nunca vou conseguir ficar sozinha num país de língua estrangeira. E não, Deus me acompanhou até aqui. Ele me trouxe aqui, não foi para eu ser médica, foi para eu conhecer a Ele, sabe? E hoje eu tô aqui, hoje eu sou médica. Pela graça e misericórdia de Deus, eu não estaria viva se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E eu sou muito feliz, muito grata de estar compartilhando isso com vocês, porque Ele realmente mudou o que eu sou. Hoje eu não sou mais a pessoa de antes. E eu queria que vocês pudessem experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem pra gente, que vocês pudessem hoje aí no secreto de vocês orar a Ele. Se tem gente que esteve perdido, Ele está aqui para te buscar de novo, porque Ele deixa as outras 99 e vai buscar a que está perdida. Ele não desistiu de você, Ele não acha que você é menos, ele não acha que você é incapaz. Você é amado, desejado. E é isso. Desculpa pelo choro. Gente, é tão lindo a experiência de vida da Rafa, porque era justamente isso que eu ia te pedir agora, essa mensagem que você gostaria de passar, e você acabou de fazer isso de uma forma tão linda, tão emocionante.
E eu que já acompanhei, a gente que frequenta a Gênesis, a gente acompanhou um trechinho do seu testemunho, e eu acho uma parte muito interessante, que é de quando você conta que após o seu acampamento, os profissionais da saúde que te auxiliavam, psicólogo, psiquiatra, eles notaram uma mudança completamente drástica na sua vida. Então, eu vejo como é até a ciência dando glórias ao Senhor pela transformação que ele podia fazer na sua vida. Né? A gente sabe que Foi. a psicologia, a psiquiatria são sim necessários para nos auxiliar, para nos instruir. Mas o amor de Deus, a cura do Senhor é o que transcende a ciência, todo o conhecimento. Então, nós louvamos muito a Deus pela sua vida, porque você tem a propriedade de falar não aquilo que você escutou, não aquilo que você um dia viu, mas principalmente um dia que aquilo que você viveu. E eu creio que o seu testemunho assim, é maravilhoso para edificar a vida de muita gente que está nos assistindo aqui, e que se você passa por essa situação, algo parecido ao que a nossa irmã acabou de compartilhar, que você saiba que o amor de Deus, o poder do Senhor é aquele que te cura, é aquele que te restaura e principalmente é aquele que te transforma. Então nós cremos nisso e assim, a gente está muito feliz, né, Rafa, de você abrir realmente o seu coração. Foi lindo, emocionante. Pena que o nosso tempo é corrido, mas dá vontade de ficar assim, Ai, deu tempo mesmo. para falar tudo. Deu tempo. Amém. Deus é perfeito. A gente sabe que o Senhor operou fortemente na sua vida e eu creio que você realmente foi chamada para impactar as pessoas. Amém, em nome de Jesus, eu creio. Muito obrigado, Rafa, por esse momento. Eu que agradeço o espaço, agradeço pelo convite. Foi muito bom falar disso. Amém, amém. Quer dar tchau para as pessoas? Beijo. Tem aí, ó, 100 pessoas, glória a Deus. Beijo, então, gente. Deus abençoe vocês. Espero que seja edificante. E se vocês não conseguiram ver tudo, depois vai ficar salvo, tá? Para quem não conseguiu ver tudo. Amém. No Insta da Gênesis. Beijos. Beijo. Amém, gente.